Eu não consegui fazer a aula de vocês hoje de manhã, então o que que eu fiz? Resolvi gravar essa aula, tá bom? Pra gente não perder, porque eu estava sem internet. Pode ver que não vai ter imagem, não vai ter apostila aqui baixada, exatamente pelo fato de eu não conseguir entrar na internet, tá bom? Bom, então eu vou continuar com vocês aonde eu parei, que era da página 193, sistemas de irrigação, tá? Bom, vou começar a ler. Como sempre, né? Peço para vocês fazerem as anotações, caso vocês tenham dúvidas, para a gente tá tirando as dúvidas, né, na próxima aula, tá bom? Bom, vamos lá. Entre as técnicas que permitiram modificações no ambiente pela espécie humana, a irrigação foi uma das primeiras, pois desde o início da prática agrícola o ser humano percebeu a necessidade de desviar os cursos de água para irrigar as plantações. As civilizações da antiguidade se desenvolveram às margens de grandes rios, como o Nilo no Egito, o Tigre e o Eufrates na Mesopotâmia, o Amarelo na China e o Ganges na Índia. Na América, as civilizações Maia e Inca também desenvolveram sistemas de irrigação. Muitos desses sistemas de condução, irrigação e distribuição da água, com mais de 3.000 anos, continuam sendo utilizados até os dias atuais. Na maior parte das civilizações antigas, predominou a irrigação por canais, como os ilustrados na figura anterior. Vocês conseguem ver aí na apostila de vocês, tá bom? É que eu não consigo passar. Os romanos na Europa construíram complexos sistemas de irrigação e distribuição de água por canais suspensos, aquedutos, capazes de transportar água das montanhas. No Irã, na Síria e no norte da África, para diminuir a perda das evaporações, a água era conduzida através de túneis que iam de montanhas até as planícies. Então, o que que acontece? Quando o homem começou a fazer a agricultura, né, fazer a plantação, ele começou a se fixar, né, deixou uma boa parte da população de ser nômade, que era de ficar indo de um lugar para o outro, e aí começou a se fixar em determinados lugares. No Rio Nilo, né, que fica no Egito, foi onde as primeiras civilizações começaram a se fixar. Mas por que começaram a se fixar nessas regiões? Exatamente pelo fato de ser um lugar fértil, do qual, por mais que tivesse algumas épocas um pouco sem chuvas, né, prolongadas, ainda assim a plantação que eles faziam ali em torno do Rio Nilo, ela era fértil, né, não precisava daquela chuva abundante o tempo inteiro, né, por quê? Por ser um lugar onde se tinha água o tempo todo, né, porque era um rio, então o solo que estava ali, né, que estava próximo ali ao Rio Nilo, ele acabava sendo fértil. Então essas pessoas começaram a se fixar ali e fazer novos canais de irrigação. O que seriam esses canais de irrigação? Novas aberturas para que as águas passassem, né, o mais próximo possível de onde eles estavam fazendo a plantação da agricultura, tá? Então, assim, realmente essas populações antigas, eles começaram a se fixar próximos aonde se tinham rios, depois foram se espalhando, né? Foram para o Tigres e o Eufrates na Mesopotâmia, o Amarelo na China, o Ganges na Índia, tá? Então, assim, realmente esse sistema de irrigação, ele, querendo ou não, ajudou bastante as pessoas que queriam começar a se fixar em determinados lugares. Porque antigamente, quando se tinha o período de seca, quando eles eram nômades, né, eles ficavam em um determinado período, por exemplo, quando se tinha chuvas prolongadas, naquele lugar. Quando eles viam que estava chegando a época, tipo, de muito frio, um tempo mais seco, o que eles faziam? Eles migravam, né, atrás de alimento. Só que aí eles começaram o quê? A fazer a domesticação desses animais e começaram a fazer o plantio da agricultura. Então eles viram que era muito mais fácil, porque eles conseguiam produzir o seu próprio alimento. E não precisava ficar procurando água em lugares na época de determinados períodos, né, que a gente fala que eles migravam, né, para tentar achar alimento. Então, assim, eles não precisavam ficar migrando mais, porque já tinham visto que realmente próximo aqui o Rio Nilo, né, e os outros rios, eram sistemas, como posso dizer, produtivos,
né? Então, assim, realmente eles começaram a plantar próximos a esses rios, porque ficaria muito mais fácil, né, de se produzir e não precisava ficar mudando em períodos de secas, do qual quando não se tinha chuvas, ou com invernos rigorosos. Então foi a partir daí que o homem começou a se adaptar muito bem, né, nessa questão de ficar fixo em um determinado lugar. Atualmente, a irrigação é responsável pelo uso da maior parte de água do Brasil e do mundo. Do total, 220 milhões de hectares disponíveis para a agricultura no planeta. Menos de 5% são irrigados. No entanto, estas áreas fornecem mais da metade dos alimentos, a que demonstra a maior produtividade da cultura irrigada em relação à lavoura e o sequeiro. Então, assim, eu não sei, vocês vão lembrar que na outra apostila a gente estudou, né, esse sistema de água e que, assim, a gente tem pouquíssima porcentagem de água doce e boa parte dessa água doce que nós temos, ela acaba sendo utilizada nesse sistema de irrigação, que seria realmente de ficar molhando as plantas, né, que seriam os alimentos, e é através disso do qual a gente consegue ter bastante alimentos, tá? Então, assim, boa parte da água que temos no planeta, ela é utilizada realmente para a agricultura. Página agora 194, tá, gente? Impactos da Revolução Industrial. Ao longo da história, a população humana ocupou e modificou os espaços naturais de maneira crescente. No entanto, a partir da Revolução Industrial iniciada na Inglaterra em 1760, o ser humano adquiriu a capacidade de produzir em larga escala, mas também de degradar o meio ambiente em um ritmo sem precedentes. A Revolução Industrial trouxe um enorme impacto para a sociedade e para o meio ambiente, modificando drasticamente a relação entre o ser humano e a natureza. As mudanças produtivas proporcionadas pelo trabalho mecânico alteraram profundamente nossa sociedade, tanto no meio urbano quanto no meio rural. No campo, a modernização aumentou a produtividade, ao mesmo tempo que trouxe desemprego, o que resultou em migração para a cidade. O consumo acelerado, o crescimento das cidades, o desmatamento desenfreado e a produção de lixo e de esgoto doméstico e industrial resultaram em grande degradação ambiental, com poluição do solo, da água e da atmosfera. Então a gente tem essa questão da Revolução Industrial, né? A Revolução Industrial foi quando produziu a primeira máquina a vapor, que foi o início da grande tecnologia, né? Ela foi inventada na Inglaterra, no início do século no fim do século XVII, início do século XVIII, tá? Então, assim, a partir do momento que foi inventado, né, na Europa, na Inglaterra, essa máquina a vapor, eles estavam vendo que eles poderiam inventar cada vez mais. Porque o primeiro processo que o homem viu que ele era capaz foi na domesticação dos animais, foi no processo da agricultura, e ele viu que ele podia muito mais, né? Então, o que aconteceu? A Revolução Industrial. Né? Então, assim, a gente consegue perceber que desde essa época já começou a ser criada, né, na verdade, essa nova tecnologia que já vinha desde antigamente. Então, assim, a Revolução Industrial, ao mesmo tempo que ela foi boa, ao mesmo tempo ela foi ruim, né, para grandes empresários, para gente, querendo ou não, hoje em dia, em algumas questões é ótimo, né, a Revolução Industrial. Só que, por um lado, é ruim porque muitas pessoas acabaram sofrendo com isso, né, com alguns impactos. Porque no início, muitas indústrias começaram a crescer, né, por conta dessa tecnologia da Revolução Industrial, empregou na época muita gente, só que com o passar do tempo a gente consegue perceber que a tecnologia foi avançando, ela não ficou ali parada. Né? A gente vê isso atualmente, né? A gente tem agora, por exemplo, a internet 5G, que para você baixar um filme tipo nos Estados Unidos, você baixa em 3 segundos com essa nova internet. Então, a gente vê que a nossa tecnologia, desde lá de trás, ela vem evoluindo constantemente. Ela não fica ali parada, né? Realmente é uma evolução, né, que nós temos a cada ano que se passa com essa tecnologia que está sendo inserida. Então, assim, da mesma forma que essa tecnologia foi inserida dentro das indústrias, muito antigamente, né, quando os grandes agricultores, na verdade, as pessoas começaram a criar, tipo, suas próprias fazendas, né, empregava muita gente. Só que o que aconteceu? A Revolução Industrial, né, com a criação de várias máquinas, começou a substituir o homem,
por essas máquinas, isso já dentro do campo, no setor da agricultura, do qual começou a ser introduzido, né, as ceifadeiras, as colheitadeiras, os tratores, trabalhos que na verdade eram feitos braçais, que o próprio homem que fazia, e que era muito mais prático, né, você investir pesado naquela máquina, que seria um investimento alto, mas que você produziria muito mais. Ainda mais que estava crescendo as indústrias, né, principalmente as indústrias alimentícias. Então, querendo ou não, para esses grandes fazendeiros, né, da época, aquilo ali era ótimo, esse crescimento, né, das indústrias. Então, assim, eles produziam muito mais, né? Então, assim, para os fazendeiros era ótimo, né? Porque eles estavam produzindo muito mais alimentos com essa nova tecnologia que estava sendo inserida dentro do campo. Mas, infelizmente, para os trabalhadores, né, que trabalhavam ali dentro do campo, foi ruim porque muitos deles foram substituídos, né? Muitos foram mandados embora e tiveram que ir para as grandes cidades ou para outros lugares tentar um novo emprego porque estavam sendo substituídos por essas máquinas dentro do campo. Só que o que acontece? Quando essas pessoas começaram a ir para cidades que se tinha, na verdade, as grandes indústrias, que também foi um chamativo, né, do qual alguns fazendeiros perderam dos seus funcionários porque eles viram que a cidade estava crescendo muito por conta da Revolução Industrial, chamou bastante a atenção dessa população que trabalhava no campo. Porque essa população achava assim, eu vou para lá porque eu vou ganhar melhor. Tudo bem, no início foi ótimo, né? Só que não se imaginava que vinha uma quantidade de pessoa muito grande para as cidades em busca de emprego. Né? Então, assim, muitas pessoas começaram a migrar para cidades em busca de uma condição de vida melhor. Então, vieram, né? Então, o famoso êxodo rural, né? Que a gente fala, que é quando a pessoa sai do campo para ir para a cidade. Tá? Então, assim, teve esse êxodo rural, foi uma explosão demográfica, que a gente fala, uma explosão de pessoas que começaram a vir para as cidades. Só que assim, não tinha emprego para todo mundo, até porque estava no início de tudo isso, né? Então assim, não se esperava que se vinha essa quantidade de pessoas assim tão rapidamente, né? Então assim, no início empregou boa parte da população, muitos depois não conseguiram emprego, né? Então começaram a viver numa situação precária, foi onde começou a ser criados, no caso, as favelas, os cortiços, né, que a gente fala, as grandes comunidades, exatamente pelo fato de não se ter emprego para todo mundo, então essas pessoas não tinham onde comprar as suas casas, né, pagar aluguel, o que fosse. Então foi onde essas pessoas começaram a criar casas onde realmente dava, né? Então assim, realmente foi uma situação que ao mesmo tempo que foi boa, né, para alguns, para outros ela acabou sendo um pouco ruim nesse sentido, né, dessa criação realmente da Revolução Industrial e dessa grande tecnologia. Então, o que aconteceu? Com o tempo, essas pessoas que estavam também empregadas nas indústrias, que ainda conseguiram emprego quando vieram para as cidades, algumas delas começaram a ser substituídas também, porque as máquinas começaram também a ser introduzidas dentro das indústrias. Né? Era muito mais prático você também investir numa máquina que, por exemplo, faz plástico, do que você contratar 500 funcionários e você, na verdade, investir em 2 máquinas, que valia muito, só que se produzia muito mais. Né? Enquanto esses 500 funcionários produziam 10 mil plásticos por mês, né? Vamos dizer assim que a máquina produzia 30 mil plásticos por dia. Né? Então era muito mais viável eles investirem pesado nessa tecnologia e lucrar muito mais. Né? Que foi a mesma coisa que aconteceu quando se tinha os trabalhadores dentro do campo. Então realmente a Revolução Industrial ela veio para ajudar muita gente, só que ao mesmo tempo também ela veio para prejudicar um pouco a sociedade, né, pelo fato das pessoas perderem os empregos, né? Fora que com toda essa modernização, né, essa alta produtividade que se tinha, né, resultou assim em problemas ambientais muito grandes, né? Porque muitas áreas começaram a ser desmatadas para construir estradas, rodovias, porque precisava fazer a importação de produto de um lado para o outro, né? Então assim, ou a exportação deles. Então assim, a nossa cidade começou a crescer muito, a gente começou a ter esses impactos ambientais por conta dessa revolução industrial, né? Então, assim, começou a ter
grande produção de lixo, né, de esgoto doméstico, industrial, que no caso acabou acontecendo essa grande degradação ambiental, né, boa parte da poluição do solo, boa parte da poluição da atmosfera, da água. Então, assim, realmente a Revolução Industrial ela modificou totalmente a nossa paisagem, né? Ela causou alguns impactos, tanto na sociedade em si, mas também na nossa paisagem, tá bom? Então, aqui, ó, nós vamos para a expansão desigual da página 195. À medida que a humanidade dominava a natureza, os grupos humanos cresceram e se expandiram pela superfície do planeta. Embora o ser humano apresente grande capacidade de se adaptar a diferentes condições ambientais, essa expansão não foi uniforme. Os obstáculos naturais, como as altas montanhas e as áreas geladas ou extremamente secas, condicionaram os fluxos humanos, que acabaram se distribuindo de maneira desigual, conforme os locais mais facilmente habitáveis. Essas áreas favoráveis à ocupação são denominadas ecúmenas, palavra de origem grega que significa terra habitada, e correspondem a cerca de 2/3 ou aproximadamente de 100 dos 150 milhões de quilômetros ao quadrado das terras emersas do planeta. Os 50 milhões de quilômetros quadrados restantes são áreas anecúmenas, isto é, de baixo povoamento, como a Antártida, a Groenlândia, a Sibéria, o Saara, o deserto australiano e as elevadas cadeias de montanhas recentes, como o Himalaia, as Rochosas, os Andes e os Alpes. Mesmo nessas regiões, a rigor, apenas na Antártida permanece desabitada, exceto em alguns locais onde se encontram bases científicas de diversos países. Nas áreas tropicais, embora a maior parte da população se concentre no litoral, as montanhas e os planaltos elevados foram historicamente ocupados, como ocorreu no México e na Bolívia. Os últimos obstáculos são as florestas equatoriais, como a floresta amazônica. Então, a gente tem essa questão também dessa expansão desigual, né? Então, assim, teve essa questão da Revolução Industrial, do qual as pessoas começaram a vir para as cidades, só que nem sempre as pessoas, elas se fixavam todas no mesmo lugar, né? Então, assim, realmente essa expansão da população, ela acabou sendo totalmente desigual e não uniforme. Né? Então, assim, a gente tem uma quantidade de população grande em um lugar, uma quantidade menor em outros lugares não se tem, né? Então, a gente usa até esses nomes científicos que eles utilizam, né? As ecúmenas, que seriam, na verdade, uma terra habitada, né? Vou colocar até aqui para vocês. Então, assim, ó, as ecúmenas, que são terras habitadas. E as anecúmenas, que são terras de baixo povoamento, tá? Então, aqui nós temos essas duas áreas, né, definidas. Muitas dessas áreas, às vezes, não conseguiram ser, na verdade, habitadas, né, pelo fato de serem lugares de difícil acesso, né? Então, nós temos lugares, assim, que às vezes são muito frios, ou então são muito quentes, né? Igual ele cita aqui, por exemplo, o deserto do Saara, né? Temos, por exemplo, a Antártida, né, que acaba sendo um dos lugares também que é mais desabitado, do qual não se tem uma população fixa, a não ser bases científicas, né, que fazem pesquisas ali durante o ano inteiro, mas não se tem um mercado, não se tem uma padaria, né, não se tem, na verdade, uma vivência ali dessa população, né, então, assim, realmente são lugares do qual não se tem construções de casas, né, são pessoas que ficam ali por um determinado período, mas somente para fazer pesquisas e depois vão embora, tá? Mas assim, realmente a gente consegue ver que boa parte do nosso planeta ainda não é totalmente habitada, né? Ele é grande, né? Ele é imenso, só que se tem essas dificuldades principalmente por questões, às vezes, da formação do relevo, às vezes por conta das monções, né? Que são períodos, na verdade, de climas que não favorecem para que essas pessoas consigam se fixar nesses lugares ou habitar esses lugares, né?
Então acaba tendo essa grande dificuldade, infelizmente, de ser habitada, tá? Gente, na página 196 vocês têm uma atividade, vou pedir para vocês fazerem, tá? E a gente vai corrigir também na próxima aula. Agora nós vamos ver esses recursos naturais renováveis e não renováveis, tá? Embora criando um ambiente cada vez mais artificial, o ser humano é parte integrante da natureza e dela retira os elementos essenciais à sua sobrevivência, como água, alimento e abrigo, entre outros. Esses elementos são chamados de recursos naturais. Eles são classificados como bióticos, isto é, os seres vivos, como as plantas e os animais, ou abióticos, não vivos, como a água, o vento e os minerais. Porém, os recursos naturais não estão distribuídos de forma homogênea pelo planeta. Além disso, alguns tipos de recurso caminham rapidamente para seu esgotamento, como o petróleo, o gás natural e o carvão mineral. É importante destacar que os recursos naturais têm diferentes escalas de tempo de formação da natureza, os chamados ciclos, como o das rochas e o da água, que você já estudou no módulo 5 e 13, respectivamente. Alguns desses ciclos são muito rápidos, envolvendo poucos segundos. Outros, no entanto, podem levar bilhões de anos para serem formados. Novamente, isso nos leva a uma diferenciação importante entre dois tipos principais de recursos naturais: os renováveis e os não renováveis. Os recursos naturais renováveis são aqueles que existem em grande quantidade e se renovam rapidamente nos ciclos da natureza, como o vento, a água, as marés, as plantas e os animais. Isso não significa que sejam todos inesgotáveis, devendo ser usado de maneira responsável para que as gerações futuras também possam utilizá-los. Já os recursos naturais não renováveis são os que existem em quantidade limitada e demoram muito tempo, às vezes bilhões de anos para serem formados ou renovados. Portanto, uma escala de tempo incompatível quando comparada com o ciclo de vida humano. Entre os recursos naturais não renováveis destacam-se os combustíveis fósseis já citados, e recursos minerais como o urânio, prata, o cobre, o ouro, entre outros. Embora esses recursos sejam considerados não renováveis, muitos deles podem ser reciclados, atenuando de maneira simples dois dos grandes problemas ambientais atuais: o esgotamento dos recursos naturais são renováveis e a crescente produção do lixo. Por meio de reciclagem, esses materiais podem ser reutilizados como matérias-primas para novos produtos, eliminando assim a necessidade de extraí-los novamente da natureza. A reciclagem é importante, pois além de reduzir consideravelmente o volume de lixo destinados aos lixões e aterros sanitários, diminui os custos no processo produtivo. De acordo com a Associação Compromisso Empresarial para a Reciclagem, sempre, o Brasil produz diariamente 240 mil toneladas de lixo. Embora 45% desse total seja reciclável, o país recicla menos de 2% do lixo produzido. Em levantamento do WWF, a partir de dados do Banco Mundial, que analisou o descarte de lixo plástico em 200 países. O Brasil é o quarto do Banco Mundial, é o quarto maior produtor de plástico no mundo, mas recicla pouco de mais de 1%, sendo que o brasileiro produz em média 1 kg de lixo plástico por semana. Tá? Então aqui a gente tem essa questão desses problemas que se tem desses recursos, né? Que acabam vindo da natureza, tá? Que são chamados de recursos naturais, que são recursos renováveis e não renováveis, tá? Então, nós temos essa questão desses recursos não renováveis. O que seriam esses recursos não renováveis? Seria o petróleo, né? Seria o carvão, tá? São materiais, na verdade, que acabam não sendo renovados. Não é que não sejam assim, como que se diz, tão renováveis, né? Eu vou até colocar aqui, ó, os não renováveis e os renováveis. Vou dar aqui alguns exemplos, ó. Os não renováveis, nós temos o carvão e vou colocar aqui o petróleo, tá? Que são os mais utilizados pela população. E temos os
renováveis, né? Que a gente acaba tendo alguns tipos de recursos que são renováveis. Mas vamos falar primeiro desses que não são renováveis, tá? Que são produtos que são extraídos da natureza, tá? E que demora muito tempo para a natureza renovar esse tipo de produto. Por exemplo, se o petróleo se esgota agora, em todos os países, né, que se tem, o que acontece? A gente, para ter esse produto novamente, vai demorar milhões de anos. A gente não vai ver essa renovação. Né? Então, assim, gerações e gerações nossas vão ficar sem, até uma outra geração, muito mais além, que vai conseguir ver esse tipo de produto. Né? Então, assim, realmente, essa questão de não se ter o cuidado, na verdade, né, com a exploração desse tipo de material é preocupante, né? Porque, na verdade, o homem deve se preocupar realmente com essa questão de tentar ser mais viável, né? Com essa questão de cuidar do meio ambiente, né? De cuidar desse patrimônio que uma hora que se usar sem se preocupar, uma hora ele vai realmente se esgotar, né? Então, assim, realmente é preocupante. Então, quando a gente fala que ele é não renovável, é quando o homem, na verdade, não consegue produzir aquele material em uma escala de tempo muito pequena, né? Na verdade, a própria natureza que produz e que demora muito tempo, né? Diferente do recurso, no caso, renovável, né? O recurso no renovável, o que a gente tem? Né? São elementos que são da natureza e que do qual a gente consegue transformar em produtos, né, pra gente. Então, são produtos da natureza que o homem consegue transformar. Transformar em uma escala de tempo menor. Então, são produtos da natureza. Por exemplo, o que a gente pode ter de um produto que seja realmente renovável, né? É aquele que a gente consegue renovar em grande quantidade, né? Rapidamente, que acaba vindo da natureza. No caso, lógico que o homem não consegue inventar o vento, né? O homem não consegue fazer isso, a maré, nada disso. Mas, por exemplo, de retirar uma planta, o homem consegue retirar e ir lá plantar. Em um período de alguns meses, aquela planta já vai estar ali novamente. Não precisa de milhões de anos, né? Mas isso também não quer dizer que ele não seja inesgotável, né? Então, assim, realmente deve ser usado com uma maneira responsável, né? Para que realmente as gerações futuras consigam fazer a utilização desse recurso que a gente também faz, né? Então, assim, realmente tem que se tomar cuidado com a utilização desses produtos, né? Então, assim, o homem ele acaba utilizando como se esses produtos não fossem esgotados, né? Então, assim, quando eu falo desses produtos que são recursos naturais renováveis, né? O homem consegue fazer a reutilização dele em um menor tempo, né? Dos produtos renováveis, desculpa. E já quando é os não renováveis, o homem não consegue produzir ele. O homem, por exemplo, não consegue lá plantar o petróleo e o petróleo nascer. Não. O petróleo, na verdade, ele é um tipo de material orgânico, né, do qual demora milhões de anos no interior da Terra para ser formado, porque ele é formado através de deposição, né, de restos de animais, de matéria orgânica, que sob a pressão que se tem no interior da Terra, por conta da quentura, ele acaba se transformando. É a mesma coisa o carvão, né? O carvão que é utilizado, não esse que é utilizado para churrasco, tá, gente? Mas o carvão mineral, por exemplo, ele demora milhares de anos também para se formar. Por quê? No caso, ele demora muito tempo para formar aquele carvão que seriam galhos, folhas de árvores que caíram, que foram tampados com o tempo, né, pela própria natureza, com outro solo, alguma coisa do tipo, e que entrou também em decomposição, acabou tendo o aquecimento no interior da Terra e se formou nesse carvão.
Por isso que esse tipo de produto, quando ele é extraído da terra, ele acaba sendo muito caro. Né? A gente sabe que o petróleo é um tipo de produto muito caro. A gente sabe que o carvão também é um tipo de produto muito caro. Né? Então, todos esses produtos que são extraídos da terra, que tem, na verdade, essa dificuldade de ser produzido e que demora muito tempo, acaba sendo muito mais caro, né? O gás natural. Então, assim, realmente tem essa questão de se preocupar, né? Porque uma hora, se não tomar cuidado, esse tipo de produto ele vai se esgotar, tá? Então, assim, a gente consegue ver que alguns materiais que são renováveis, que são retirados da natureza e que são feitos, né, novamente, que se transformam aí, por exemplo, em lixo, né? Por exemplo, o plástico, né? Certos materiais, certos recursos naturais que são retirados da natureza, que, por exemplo, o ferro, né? O plástico, o que for, que são utilizados, na verdade, pelo homem e que o homem, na verdade, depois não reutiliza. Né? A gente tem campanhas para que façam a reciclagem de todos esses produtos, né? Mas muitas vezes as pessoas não fazem. Então, muitos desses produtos, na verdade, que são extraídos da natureza e que dá para ser reutilizado, que dá para ser reciclado, muitas vezes acaba não sendo reutilizado. Né? Então vão lá, não, mas tem mais na natureza, vamos extrair. Então extrai de novo da natureza. Sendo que, na verdade, poderia o quê? Preservar aquele meio ambiente. Né? A gente vê casos, por exemplo, igual se teve lá a Vale, né? Quando se teve o problema em Mariana, né? Lá em Minas Gerais, quando se teve o problema em Brumadinho. Tudo isso foram de recursos que são retirados na natureza e que, querendo ou não, acaba degradando também o nosso meio ambiente. Né? Então a gente perde esses recursos porque eles esgotam ao máximo, então demora também milhões de anos para esses produtos se renovarem novamente. Eles vão para outras áreas, vão lá, exploram de novo até o solo não se ter mais nada para ser explorado ali, e assim vai degradando o nosso meio ambiente. E esses produtos vão sendo utilizados sem a reutilização deles, sendo que dá para ser reutilizado, dá para a gente fazer essa reciclagem, né? Então, assim, infelizmente, o homem, né, ele acaba pensando realmente no setor financeiro, eles não pensam realmente nas consequências que podem ser vindas, né? A gente sabe que tem várias fontes de energias renováveis hoje em dia que tentam, né, adaptar tudo isso para que realmente não ocorra o esgotamento desses produtos, né? Mas infelizmente, o homem não pensa nisso, tá? Então, assim, vai ter uma hora que esse tipo de produto vai se esgotar, tá? Mas exatamente pelo fato de não utilizarem adequadamente esse tipo de produto. Pode ver que eles agora tentam fazer carros, né? Elétricos, né? Tentar fazer energias que chegam até a nossa casa, que geram energia. São essas energias renováveis através do vento, né? Através de placas solares. Então, assim, de alguma forma estão tentando, mas não é todos, né? E infelizmente não entra na cabeça de todos, né, que deveriam ser reutilizadas outras formas para que esse tipo de produto que a natureza dá pra gente seja esgotado, infelizmente, tá? Então nós temos esses produtos que são os renováveis, tá? Que são produtos da natureza que o homem transforma em uma escala de tempo menor, que seria das plantas, né, materiais que a gente consegue reutilizar, e os não renováveis, que é o carvão e o petróleo, que demora milhares de anos para ser renovado novamente porque o homem não consegue produzir, né? Então, assim, a gente depende da natureza 100% para alguns tipos de produto, bom? Na página 198, tá, gente? Eu vou ler aqui o Você Sabia. Solo, recurso não renovável. O solo é um recurso finito, ou seja, sua perda e sua degradação não são recuperáveis dentro de uma geração, como um componente essencial dos recursos da terra para o desenvolvimento agrícola e para a sustentabilidade ecológica. O solo é a base para a produção de alimentos, ração, combustível, fibras e muitos serviços ambientais. É, portanto, um recurso natural de grande valor. A área natural de solos produtivos é limitada. Ela está sob crescente pressão e tem seu uso intensificado para a silvicultura, pastagens, urbanização e para satisfazer as demandas da crescente população
para a produção de alimentos, energia e extração de matérias-primas. Os solos devem ser reconhecidos e valorizados por suas capacidades produtivas, bem como sua contribuição para a segurança alimentar e para a manutenção de serviços essenciais do ecossistema. Veja as informações aqui, ó. Então aí vocês vão ter na página 198 um infográfico, tá? Que é tipo uma propaganda, né? Falando aqui, ó, que o solo ele é um recurso não renovável, né? Então, assim como eu falei para vocês, se o homem reutiliza, fica utilizando sem tomar o cuidado, né? Lembra que eu falei para vocês que toda vez que se tem, por exemplo, uma fazenda grande, né, um plantio grande de produtos, de alimento, toda vez que se retira aquele alimento, o solo ele precisa ser reposto, né, com novos nutrientes, antes de fazer uma nova plantação. Então, se eu só vou lá, planto e tiro, sem fazer o reforço de nutrientes nesse solo, esse solo vai se perder. Ele vai ser degradado. Então, por isso que eles falam que o solo ele é um recurso não renovável. No caso, assim, demora muito tempo depois para ele se recuperar novamente. Às vezes não se recupera. Tá? Então, ele é a base para comida, para ração, para medicamento, né? Para o ecossistema, para o combustível. Né? Então, assim, nós temos aqui ó, o aumento da demanda por alimentos saudáveis e nutritivos só será suprido se a produção agrícola aumentar. Os solos estão sob pressão da intensificação e da competição no uso para silvicultura, safra e urbanização. Esse processo de silvicultura, gente, é um tipo de processo, tá, que é muito utilizado principalmente nos países que são mais desenvolvidos, do qual eles utilizam fazendo o quê? Eles delimitam uma área do qual eles fazem a plantação daquele alimento ou então extração de madeira, do que for, só que é só aquela área delimitada, né? Para que não haja a degradação do meio ambiente, que não haja um desmatamento constante. Então, o governo de alguns países delimitaram algumas áreas, né, para algumas indústrias, para algumas empresas que fazem esse tipo de serviço, do qual eles vão ali e fazem a plantação, né, na verdade, de determinados produtos, uma plantação grande, né, e eles retiram aquele material. Por exemplo, no Canadá, que é um país que acaba fazendo a importação, um dos maiores importadores de madeira do mundo. Né? Então, o que eles fazem? Eles têm uma área do qual eles tiram uma quantidade de árvores, só que eles vão lá e replantam. Então, a silvicultura ele é um processo, na verdade, de retirada e de replantação daquela área, né? Para que aquela área não seja degradada. Fora que preserva as outras áreas onde se tem outras árvores do qual eles não querem que tire. Tá? Então, a silvicultura ela tem para fins econômicos a retirada dessas árvores e, na verdade, eles vão lá e colocam de novo a plantação dessa árvore. Eles plantam novas sementes no lugar, para que daqui a alguns anos eles façam a retirada de novo e assim por diante, tá? Para que não tenha o desmatamento em si. Porque teve uma época que eles estavam vendo que estava tendo um grande desmatamento, porque estavam tirando, assim, todas as árvores, né, fazendo desmatamento muito grande no país. Então foi inventado esse processo da silvicultura aqui, que são áreas, na verdade, que são delimitadas, para fazer a retirada dessas árvores e depois eles plantam de novo. Quando a árvore cresce, eles vão lá, retiram de novo. Lógico que eles têm um hectare muito grande, tem a quantidade de árvores que são retiradas, tá, gente? Então é realmente a replantação das árvores ou de certos alimentos, né, que são retirados da natureza e que são replantados novamente pelo homem, tá? Temos aqui a erosão, salinização, compactação, acidificação, poluição química e esgotamento nutricional por conta dos solos, né? Por conta desse desmatamento. Então, 30% do solo global está moderado e altamente degradado. Então, boa parte do solo já foi perdido. A gente retirando e tendo esses processos, né, de poluição, salinização, impedem as funções do solo e afetam a produção de alimento. 83% da população rural subsaariana na África dependem de suas terras para sobreviver. 40% do solo da África está degradado atualmente. Na maioria dos países há poucas oportunidades para a expansão da terra arável. Então, nós temos que ter políticas de regulamentação inclusivas, que são
investimentos do governo, na verdade, uma preocupação e, na verdade, um incentivo maior do governo para que essas áreas não sejam degradadas, né? Então, nós temos que salvar os nossos solos. Então, seriam pesquisas objetivas do solo, educação em programação e extensão efetivos, investimentos em gestão sustentável do solo, parar a degradação do solo e recuperar os solos degradados, né? Não ficar somente retirando e vai para outro solo, aí retira aquele solo já não funciona mais, vão para outros. E sistemas de informação sobre o solo, né? Então, assim, aumentar a disponibilidade de mais matéria orgânica no solo, manter a superfície do solo coberta, usar nutrientes com sabedoria, promover rotação de culturas e reduzir a erosão, tá? Então, pode levar ao aumento médio de produtividade da cultura de 58%. Então, a gente ainda tem chance de recuperar se as pessoas começarem a ter consciência, tá? Bom, agora vamos aqui para a página 199, tá? Desenvolvimento sustentável. A preocupação universal com o uso saudável do planeta e seus recursos naturais surgiu como uma resposta à poluição gerada a partir da Revolução Industrial. Já no século XIX, era possível verificar pessoas defendendo a natureza e um modo de vida mais simples. Mas foi a partir dos anos 60, com a publicação do livro Primavera Silenciosa, da ecologista estadunidense Rachel Carson, sobre os efeitos do uso dos pesticidas na agricultura, que o movimento ambiental ganhou força. Em dezembro de 72, a tripulação da missão aeroespacial Apollo 17, cujo destino foi a Lua, fotografou pela primeira vez a Terra vista do espaço, iluminada em sua totalidade. A imagem foi considerada um retrato de fragilidade do nosso planeta, visto isolado no espaço, e foi adotado pelo movimento ambientalista da época como um de seus símbolos. A crescente preocupação com o meio ambiente levou a Organização das Nações Unidas a convocar conferências com líderes mundiais, organizações não governamentais e pesquisadores para discutir a preservação e a melhoria a melhoria do ambiente humano. Em 87, a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento publicou um relatório inovador com o título Nosso Futuro Comum, que defende a ideia do desenvolvimento sustentável, isto é, exploração econômica dos recursos naturais realizada de maneira a não comprometer a existência desses recursos para gerações futuras. As recomendações feitas pelos relatórios e pelas conferências sobre o meio ambiente são de que a produção e o consumo sejam repensados para padrões sustentáveis e que, para isso, o papel de crianças, jovens, mulheres, indígenas, comunidades científicas, ONGs, autoridades locais e empresas sejam fortalecidos nas decisões. Agora eu vou ler essa parte aqui do Saiba Mais, e aí eu já explico para vocês essa questão do desenvolvimento sustentável, tá? Greta Thunberg, a adolescente sueca que está sacudindo a luta ambiental. Percebi que ninguém estava fazendo nada para impedir que isso aconteça. Então eu precisava fazer alguma coisa. Como não posso votar, essa é uma maneira que eu posso fazer minha voz ser ouvida. Foi com este pensamento que Greta Thunberg, uma jovem sueca de 16 anos, deu início a um movimento internacional de greves de estudantes contra as mudanças climáticas, iniciativa que rendeu a ela a indicação do Prêmio Nobel da Paz. A adolescente falta às aulas todas as sextas-feiras desde agosto do ano passado e se senta em frente ao parlamento sueco em Estocolmo para exigir medidas concretas dos políticos contra o aquecimento global. O ato inicialmente solitário inspirou jovens de todo o mundo a aderir ao movimento que ficou conhecido como Fridays for Future e culminou em uma greve escolar global no dia 15 de março, quando milhares de estudantes foram às ruas para protestar, inclusive no Brasil. Também rendeu a Thunberg importantes convites. Ela já se encontrou com o Papa Francisco, discursou no Parlamento Europeu e participou de eventos internacionais como a Conferência do Clima da ONU, na Polônia, e o Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Embora Thunberg acredite que, no combate às mudanças climáticas, a ação política supere muitas das mudanças individuais no estilo de vida, ela faz questão de dar exemplo, tomando medidas significativas para reduzir sua própria pegada de carbono. Na medida do possível, ela não voa mais,
optando por viajar apenas de trem. Também deixou de consumir carne e laticínios após saber como o consumo de produtos animais contribui para os danos ambientais, e repensou hábitos gerais de compra, além de seguir a regra de 3 R's: reduzir, reutilizar e reciclar, que pode fazer uma enorme diferença para o bolso e para o meio ambiente. Nesta semana, Thunberg foi indicada para o Prêmio Nobel da Paz por 3 deputados noruegueses, para quem o gigantesco movimento que Greta pôs em ação é uma contribuição muito importante para a paz mundial. Ela também foi considerada a mulher mais influente do ano na Suécia e um dos 25 jovens mais influentes de 2018. Por suas atitudes, a pequena se agigantou. Então nós temos essa questão desse problema, né? Desde a época da Revolução Industrial, que foi quando houve os primeiros impactos ambientais, como eu já havia falado para vocês, né? Que realmente a Revolução Industrial, ao mesmo tempo que ela foi boa, né? Ao mesmo tempo ela foi muito ruim, pelo fato de se estar degradando o meio ambiente, né, a cada ano que passa. Então, assim, realmente áreas que eram verdes foram retiradas, né, essa vegetação para ser construída estradas, casas, prédios, indústrias, né, fora a poluição atmosférica que nós temos essa questão de ter a poluição dos rios, a poluição do solo, né, e tudo isso consequência do homem. Na verdade, coisas que deveriam ser prevenidas e que pode, se na verdade essas grandes indústrias, né, realmente cuidar do nosso patrimônio, né? De fazer as coisas certas na hora de fazer, na hora de tirarem os vestígios dos materiais que estão sendo produzidos e descartar em lugares adequados, né? Não descartar no solo, não descartar realmente nas águas, né? Tentar fazer a emissão o menos possível de gases poluentes na atmosfera. Mas infelizmente, esses grandes produtores não pensam nisso, né? Eles querem realmente lucrar, eles querem ter dinheiro, e para eles é muito viável fazer isso e não gastar tanto dinheiro. Ao invés de eles gastarem dinheiro com a produção, né? Por que eu vou gastar dinheiro com uma coisa que é para preservar o meio ambiente, né? Então, assim, infelizmente, a gente acaba tendo graves consequências, né? A gente vê a influência, por exemplo, do nosso clima. A gente vê praticamente essa natureza que nós temos, o quanto ela se revolta, né, com algumas atitudes que o ser humano acaba tendo com ela. No caso, nós temos, na época, por exemplo, do inverno está calor, na época do calor tá no inverno, a gente tem períodos, às vezes, prolongados de seca, sendo que, na verdade, deveriam ser períodos de chuva, né? Então, assim, nós não temos mais estações do ano bem definidas, mas tudo isso por conta do quê? Dessa degradação ambiental que nós temos, né? Então, assim, infelizmente, isso não vem de agora, né? Isso vem de causas lá de trás e que hoje em dia a gente sofre muito mais, né, com essas questões exatamente pelo fato do homem estar degradando o meio ambiente, né? Retirando realmente as nossas árvores, não plantando novamente, poluindo os rios, né? Poluindo a atmosfera, poluindo os solos. Então, assim, se tem crescido por algumas organizações, né? Principalmente na questão da ONU, essa preocupação com o meio ambiente, né? Então, assim, tem uma conferência, né, desses líderes mundiais que às vezes eles fazem para tentar discutir alguma melhoria, né, nessa preservação do meio ambiente, né? Mas, infelizmente, todos os países falam, ok, nós vamos diminuir os gases poluentes, só que acabam não diminuindo. E é principalmente esses países que mais produzem. Nós temos um exemplo dos Estados Unidos, da China, né, que são dos países que acabam sendo os mais poluentes do mundo. Mas por quê? Tem grandes indústrias, produzem muito, vendem muito, lucram muito. Então, para eles não é viável fazer a diminuição, né, de fazer certos produtos, né? Então, o que é viável para eles? Produzir, né? Tem até um tratado chamado Tratado de Quioto, que foi criado, né, através da ONU, através de vários países, do qual numa reunião, numa conferência que eles fizeram, dizendo que eles deveriam produzir o mínimo possível de gases poluentes. E esses países que são desenvolvidos foram os que mais falaram, não, a gente vai tentar poluir menos.
Só que isso não acontece. Eu não sei se vocês lembram de uma imagem que a gente viu, eu não lembro se foi na apostila 2 ou na 3, que nós vimos lá, a China, em que as pessoas elas usam máscara o tempo inteiro, né, ali em Pequim, pelo fato de ser uma cidade bem poluída, do qual eles têm dias do qual eles não conseguem nem mesmo ver o sol, né, de tanta poluição que se tem. Tá? Então, assim, realmente as pessoas elas não estão se preocupando com essa questão de tentar o máximo possível preservar o nosso meio ambiente, né? Então, assim, são criadas, como que se diz, campanhas, né? Realmente para tentar defender essa ideia do desenvolvimento sustentável, né? De tentar reduzir a utilização desses recursos naturais, né? Que acaba comprometendo bastante a nossa geração e as gerações futuras. Mas infelizmente isso não ocorre, tá, gente? Então, assim, pode ver que até uma menininha, né, uma garota de 16 anos, sueca, né, que tentou abrir os olhos desse povo, né, dizendo que a gente está acabando com o nosso meio ambiente, né, que a gente está prejudicando a cada ano que passa, retirando esses materiais e utilizando de forma ignorante, né? De uma forma sem pensar de que isso uma hora vai prejudicar cada vez mais. Pode ser que a gente não veja tanto esse prejuízo, mas gerações futuras vão ter esse prejuízo, né? Muito grande. Então a gente tem que preservar para que gerações futuras consigam sobreviver melhor, né? Daquilo que a gente já degradou, infelizmente. Tá? Então, existem campanhas para que haja esse desenvolvimento sustentável, para que as pessoas tentem parar o máximo possível de poluir, mas infelizmente isso não ocorre, tá? Pessoal, ó, eu terminei aqui, tá? Essa parte do primeiro bloco. Eu vou pedir para vocês fazerem as atividades. Na próxima aula a gente vai corrigir todas essas atividades, tá bom? E anotem aí caso vocês tenham dúvida de alguma coisa aqui que eu expliquei, tá bom? Até a próxima aula.